Mergulhando novamente nas águas do passado distante, nos encontramos nas famosas terras entre os rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia. Nessas terras, devido a uma série de fatores ambientais, biológicos e de pura sorte, alguns humanos, caçadores e coletores, mudaram para um estilo de vida sedentário, focado na criação de plantas e animais. E mais tarde, esses mesmos novos agricultores, junto com emergentes religiosos, formaram a base para o surgimento das primeiras cidades. É nesse contexto de cidades emergentes e novidades constantes no universo dos Sapiens que retornamos à nossa história. Mas antes, deixa logo aquele like no vídeo e se inscreve no canal, isso ajuda demais, tá? Mas sim, vamos voltar para a história. Esse período inicial, marcado pelo surgimento original das cidades, é chamado de período Uruk, em homenagem à cidade antiga com o mesmo nome. Uruk ganha destaque por sua grande influência cultural na região, e nós já vimos o seu funcionamento geral para esse período, uma espécie de teocracia por parte dos Lugaus, líderes religiosos possivelmente popularmente aceitos na comunidade para administrar comida, disputas e entre outras coisas. Acontece que as cidades iam crescendo, e novas dificuldades vinham junto. Note que, fora a realidade imaginada da governança do lugar, vem também a noção de propriedade, como sendo coisas de uso exclusivo, né? Tipo, essa terra é minha, ou essa casa é minha e tal. E também fora a noção de contratos, né? De você fazer acordos em favor de alguma recompensa previamente confirmada. Essas noções transformaram as sociedades da cidade. E, na verdade, elas advinham de períodos até anteriores, mas acabaram por ficar marcantes no ambiente urbano. O que quero dizer é que um processo de estratificação social e surgimento de relações comerciais não são exclusivos da urbanização ou mesmo de uma sociedade estatal, mas acontece que no caso mesopotâmico, esses fatores foram decisivos nos eventos posteriores. Isso é demonstrado principalmente com um grupo de religiosos que, por seu status privilegiado na cidade, acabaram por convencer os outros de sua necessidade de terras e animais exclusivos, né, por templo e tal, né, pô, tem que fazer igual o deus ali, né. E de forma similar, é de se supor que pessoas adjacentes com funções relativamente importantes para o templo também acabaram por receber e perpetuar, né, o mesmo pensamento, levando a uma noção de escala na sociedade, né, de eu tô nesse cargo, eu sou mais importante, parará. Ou, né, uma pirâmide social com diferentes classes, no significado mais geral dessa palavra, né, classes de indivíduos e de relativa importância na cidade. É desses desenvolvimentos, com a aparição de contadores para ajudar os lugares, artesãos, construtores e muitos outros grupos profissionalizados, que surge a necessidade maior da comunicação e firmeza nas decisões. Afinal, como que Nani pode firmar um acordo para adquirir o cobre de Eanasser apenas na base da memória de ambos? E, na palavra, é preciso de um meio na qual eles registrem um acordo e possíveis reclamações, né? É preciso a escrita. As origens exatas da escrita são motivos de debates acalorados na academia. Mas se sabe que por estas questões pragmáticas, né, da vida urbana, e também possivelmente por necessidade matemática de contadores nos templos, ela surgiu. E ela tá aí até hoje, né? Infelizmente eu não vou explorar aqui necessariamente o aspecto linguístico do Sumério antigo, mas sim quanto à parte numérica, que é o que nos interessa para a história da ciência. E bom, o surgimento das representações numéricas mora primeiramente em pedras e taxas de argila. Começamos baixo, né? A gente vai contar ali e tal, então a gente vai indo de 1 a 9. A gente pega uma pedrinha, uma pedrinha 1, pronto. Agora a partir de 10 a gente já tem pedrinhas demais. Precisamos de algo mais fácil. Que tal pegar uma pedra redonda para o 10? Pode ser. E assim então a gente vai juntando essas pedrinhas, essa pedrona, e vai fazendo números, legal. Fazemos isso até o 60, mas por que o 60 especificamente? Bom, eu vou falar dessa parada um pouco depois, mas fiquem comigo por enquanto. No 60, a gente pega uma pedra maior e meio cônica, e a gente faz justamente o que a gente estava fazendo antes, que é juntando as pedras anteriores para formar números maiores e para lá. A gente chega então no 600, e vamos de novo mudar um pouco aqui, o que vamos dizer que o 600,
quer dizer... O 600 vai ser a pedra cônica, né, que a gente já tem aqui, e a gente vai desenhar um círculo em cima, pronto. Legal. E aí a gente novamente vai juntar as pedrinhas que a gente tinha, para lá. Legal, agora a gente tem como representar as quantidades. E esse método das pedras nos é conveniente, pois vamos supor que você seja um proprietário de terras e cabras e que quer ter certeza que o pastor que você contratou não vai roubar alguma cabra quando for período de pastagem, né? Vocês então podem contar as cabras com um sistema de pedras e então guardar as pedras. Ó, que legal. Ei, mas você, proprietário, pode alterar o número de pedras e alegar que eu, pastor, roubei você. Porra, é verdade. Então... Por que a gente não guarda as pedras numa esfera oca e a gente sela ela, né? Assim, depois do serviço, podemos quebrar a pedra e ver se tá tudo certo. Tá, mas eu, como proprietário, eu quero sempre saber quantas cabras eu tenho, velho. Eu sou maluco, eu sou megalomaníaco. Tá, então a gente pode fazer o seguinte, a gente faz essas coisas que a gente já falou e a gente pode desenhar as pedrinhas que a gente botou lá dentro, né? Fazer uns símbolozinhos aqui, parecido. E a gente faz aqui em cima da superfície da esfera. Ponto. E a gente sela e tá tudo lá. Legal. Todo mundo sai feliz. Acontece que toda essa merda de pegar pedras, selar a pedra com pedras dentro, desenhar, é uma trabalheira da porra. Então por que a gente não simplesmente deixa as pedrinhas de lado e apenas passa a desenhar a quantidade, né? Passa a fazer aqueles símbolos na esfera. E calma, por que a gente não tá usando uma esfera? A gente não pode usar uma coisa mais simples, tipo um tablete de argila? Bom, essa historinha é simplificadamente o que aconteceu durante séculos e séculos para o desenvolvimento da matemática suméria, e mais tarde Acádia, concomitantemente ao desenvolvimento da escrita cuneiforme. Chega a tal ponto que os símbolos, né, aqueles que estavam sendo utilizados ali, que representavam as pedrinhas, eles se simplificam e temos o surgimento de um sistema numérico mais sofisticado e menos boludo. Vamos ver o sistema cuneiforme. Diferente da nossa matemática atual de base 10, que conta com 10 símbolos para formar os números, os sumérios variavam conforme os séculos de bases mistas e chegando finalmente à base 60. Ei, aquele 60 de novo? Sim, ele é bastante especial para os mesopotâmicos antigos e não se sabe exatamente o porquê, mas se supõe que pode ter alguma relação com 60 ser um divisor interessante, que dá frações fáceis de trabalhar, né, supostamente. Os autores do livro The Universal History of Numbers propõem uma hipótese de que as sociedades anteriores aos sumérios usavam base 5 e base 12 para seus números, bases mais fáceis de compreender vindo da fisionomia do corpo, né, 5 dedos, e a gente pode dividir a mão em 12 partes. E bom, 5 vezes 12 é igual a 60. Tá aí uma explicação, né? De todo modo, não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que o 60 tinha essa importância central na forma como o sistema numérico sumério surgiu. Mas sim, como é que era então o bagulho? Bom, similar em partes ao nosso sistema, eles tinham os símbolos do 1 ao 9. No caso, você pegava o símbolo do 1, que é esse aqui, e aí construía os outros juntando ou empilhando assim dessa forma aqui, né? Simples, né? Legal. O 10 já tinha um símbolo diferente, que é esse aqui, mas do 11 ao 59 seguia a mesma via de regra. Juntar os símbolos prévios para você fazer os diferentes números e parará, né? Notem que o sistema tem essa dinâmica somatória, que é a junção dos símbolos, e é bem intuitiva de soma, né? De agrupar. Voltando aos nossos símbolos aqui, temos de novo um novo símbolo para o 60. Eu digo novo entre aspas, porque os caras tiveram uma sacada de gênio de botar o mesmo símbolo pro 1 para o 60. Tipo, nada confuso, né, os caras? Muito prático, velho. Porra! Enfim, partindo disso, a gente faz o mesmo procedimento de antes, de juntar os símbolos passados, até que vem um novo símbolo e parará, e já deu. Já deu pra pegar a ideia. Conforme as cidades cresciam e o surgimento de novas formas de organização ao final do período Uruk, um pequeno grupo de pessoas letradas viu-se na necessidade de deixar o sistema um pouco mais fácil, porque se vocês repararem, essa porra aí é meio confusa, né? O que eu quero dizer é que notem que o sistema anterior ele era puramente somatório e dependia apenas dos símbolos presentes para informar a quantia. O número 70, por exemplo, poderia ser escrito como 60 mais 10. Ou simplesmente empilhar 7 símbolos 10. Não havia critério necessariamente, mas isso mudou e chegou a uma forma até parecida com o nosso sistema atual, a forma posicional. Isso na língua portuguesa quer dizer que o lugar onde um símbolo está importa na representação de um determinado número. Deixe-me ilustrar. Se pegarmos o número 21, ou seja, 2, 1, em nosso sistema de base 10,
O 2 na frente do 1 significa que temos 2 vezes 10 mais 1. E isso é diferente de 1 na frente do 2, 12, mostrando que a posição dos símbolos importa. Os sumérios adotaram esse tipo de representação também, mas a grandíssima diferença está novamente na base. Vejamos a notação anterior de 2 seguido de 1, mas agora para os símbolos sumérios. Esse número aí, gente, não era o nosso 21, mas sim 121. Isso porque aceitou-se definitivamente a base 60 e o 2 na frente significava que era 2 vezes 60 mais 1. Veja o nosso sistema, que é 2 vezes 10 mais 1, né? Que a gente diz a casa das dezenas, ali no caso seria a casa das... sei lá como chama isso. É confuso, mas é justamente o que quer dizer ter a base 60 para um sistema numérico posicional. E isso perdura para números maiores, por exemplo, esse aqui, 251, não quer dizer 251 pra gente, né? Mas para eles queria dizer 7501, pois para os sumérios, essa sequência significava 2 vezes 60 ao quadrado, mais 5 vezes 60 mais 1, e não 2 vezes 100, que é 10 ao quadrado, mais 5 vezes 10 mais 1, que é no nosso sistema, né, de base 10. Se vocês estão bastante confusos, que tal as frações sumérias com esse método? Elas também partiam da posição e do uso dos 60, mas a representação utilizava dos mesmíssimos símbolos. Digo, não havia um traço para dizer tipo 1/4, por exemplo. Essa fração era escrita da seguinte forma. Peraí, esse número aí não é o 15 sumério, não? Tipo, tem um 10 ali, um 5 depois, né? Tem os mesmos símbolos. Não era pra ser... Sim, poderia ser 15, mas dependendo do contexto, poderia ser também 15 sobre 60, ou seja, 1/4. Cara, chega a ser impressionante que essa merda de sistema numérico conseguiu render frutos por pelo menos mais de 1000 anos. Mas os caras conseguiram, né? Os caras conseguiram fazer várias coisas. Mas justamente, que outras maluquices estavam rolando nesse meio tempo, né? Dessa matemática toda. No final do período Uruk e declínio da cidade, né, do mesmo nome, o crescimento e nascimento de cidades dentro de uma região com recursos limitados para cada uma delas significava que haveria de ter competição. Nem apenas por isso, né, basta os cidadãos de Kish se convencerem que aqueles de Ur são um bando de cornos que as duas cidades entram em conflito. É importante notarmos que as cidades não nasceram num espaço vazio. Elas estavam inseridas num contexto maior da Mesopotâmia, né, umas com as outras, e arredores, claro, também, com direito a guerras entre as emergentes metrópoles e mesmo conflitos com grupos ainda nômades de outras regiões, como da atual Pérsia. É nesse contexto de conflitos emergentes entre as novas comunidades urbanas que surgem as figuras dos homens grandes, líderes militares e supostamente de grande prestígio na comunidade, que por seus feitos de guerra vinham ganhando proeminência, promulgando o fim das lideranças religiosas e fazendo lentamente com que o título de Lugal passasse a significar rei ou homem grande com aprovação divina. Dentre vários homens grandes com a graça dos deuses, surge uma figura enigmática, um homem grande que forjou alianças com outras cidades e avançava com seus exércitos. Ele era Sargão, homem que havia tomado o controle de Kish e Uruk, e após muitas vitórias, conseguiu controle sobre o resto da Mesopotâmia. Sargão fez algo inédito. Ele criava subconscientemente uma nova realidade imaginada. O Império. Uma coisa totalmente diferente da formação anterior. Quero dizer, já é impressionante você convencer grupos não familiares de pessoas em uma região relativamente grande para plantarem, né, construírem edifícios e diversos em prol de algo, que eram as cidades teocráticas, né? Agora, imagine convencer essas mesmíssimas pessoas que elas e outras pessoas de lugares a milhares de quilômetros de distância são subordinadas a uma mesma administração e carregam das mesmas obrigações a alguém que elas quase nunca veem, são no caso Sargão e os seus descendentes. Hoje em dia esse tipo de estrutura passa batido, pois é como todos os estados modernos são estruturados, fora que com meios de comunicação atuais, fica muito mais fácil manter esse tipo de estrutura na prática. Mas pensem nisso naquela época, velho. Os subordinados que Sargão deixou como governantes nas cidades apenas acreditavam que faziam parte de seu império,
mas na prática governavam suas cidades ao bem prazer. Claro que se a realidade imaginada fosse quebrada e um dos governantes dissesse: "Ah não, esse Sargão não é mais foda que eu não", o Sargão e aqueles subordinados ainda crentes viriam com toda a força para reforçar a crença no Império ou simplesmente despachar o descrente, substituindo por alguém mais conveniente e subordinado. É partindo dessa subjetividade coletiva e pela ponta do bronze que o Império dos Acádios crescia. Acádios porque Sargão decidiu construir uma capital para si, a cidade de Acádio, cuja localização permanece um mistério. O primeiro império do mundo passou a ter influência por grande parte do crescente fértil, a região da Mesopotâmia, mais partes da atual Síria, Líbano e Israel. Disso, Sargão e seus sucessores fizeram importantes mudanças, detendo um monopólio das rotas comerciais, isto é, extraindo recursos como pagamentos para a manutenção dessas rotas, ou anacronicamente a gente poderia dizer pedágios. E também foi feita uma maior unificação cultural com a junção dos deuses das diversas cidades num só panteão politeísta. É interessante notar que dentro desses eventos políticos, fora o que já discutimos da matemática, a sociedade também avançava em outras áreas do conhecimento. Importantíssimo para a guerra, a metalurgia era um grande exemplo, em que a invenção de fornos mais potentes para a criação de ligas metálicas poderosas como o bronze permitiram ferramentas e armas mais duráveis e fortes, fora o uso artístico e religioso na criação de esculturas. Além dela, como fiz alusão há pouco das rotas comerciais, é nesse contexto que uma economia e sistema de comércio interregional começam a aparecer na passagem do período Uruk à formação do Império Acádio. Atrelado a isso, temos o desenvolvimento de conhecimentos químicos, como técnicas de vitrificação de tijolos, técnicas para a criação de lápis-lazuli artificial, o surgimento do concreto, importantíssimo no desenvolvimento urbano crescente, Essas inovações ligadas às novas formas de organização humana faziam da vida naquela época algo vagarosamente similar ao que temos hoje, com diferenças gritantes, claro, mas similaridades peculiares. Se olharmos para aqueles tempos, veremos administradores fazendo grandes planejamentos urbanos envolvendo sistemas de irrigação e manejo de contratos com arquitetos, grandes mercados vivos em que produtos importados eram comercializados como pedras preciosas para bijuterias, matéria bruta para construções de monumentos religiosos como os zigurates. Talvez as semelhanças não se identifiquem com você, mas será que você reclamou da qualidade de algum produto que comprou alguma vez na vida? Eu tenho quase certeza que sim. E bom, você não tá sozinho nessa, pois Nani aqui também foi enganado. Essa pessoa aqui, vinda de Uruk, comprou o cobre de uma outra pessoa chamada Eanasi, vinda de Dilmun, hoje atual Bahrein. Supostamente a qualidade do cobre teria sido péssima. E o servente de Nani, quem foi pagar a mercadoria, teria sido tratado mal. Nani, indignado com o ocorrido, decidiu escrever uma reclamação a Eanasi nesse tablete que sobrevive até os dias de hoje. São histórias como as de Nani e Eanasi que, ao menos para mim, nos aproximam desse passado distante, que, embora avanços tecnológicos e os pormenores dos sistemas regentes, mostram que tanto eu e você aí assistindo somos tão humanos como Nani e Eanasi. Mas e que outros desenvolvimentos aconteceram na Mesopotâmia Antiga? O que acontece com o Império Acádio? Bom, eu acho que essas perguntas podem se responder numa outra hora. Por hoje é isso aí. Compartilhem o vídeo para ajudar o canal e espalhar o conhecimento. Se inscrevam para mais histórias loucas como essas. E é isso aí. Tchau, tchau.